Olá! Depois de ter feito um vídeo falando de 3 datas comemorativas, que eu acho que são as 3 principais do mês, numa relação bem grande que tem, eu recebi mensagem falando sobre o dia 19, o dia do índio. Então, comecei a pensar se não seria importante falar das outras datas que ficaram ali guardadas e eu não comentei. Começando, então, pelo dia 19 de abril, eu vou fazer a leitura de um conto colocado nesse livro, Das Coisas que Aprendi, do Daniel Munduruku. Todas as coisas são pequenas. Meu avô se chamava Apolinário. Era um velho, bem velho, quando deixou este mundo para se encontrar com os ancestrais. Era também um curandeiro, pajé dos bons, capaz de encontrar a doença apenas com seu treinado olhar. Via além, para além do corpo, para além dos males, para além da alma. Era uma pessoa feliz. Não buscava o sentido das coisas, mas sentia as coisas em sua própria natureza. Não se sentia acima, mas parte do mundo. Algumas vezes o vi conversando com o invisível. Ao menos era o que eu pensava quando o vi articulando palavras em conversas inaudíveis com as águas do igarapé e com o tronco de uma árvore. Ele tinha um dom, eu pensava. Ou era maluco, eu concluía. A verdade é que na inocência de minha infância não conseguia compreender como um velho, sendo bem velho, podia ainda conversar com árvores e rios. Eu sabia que isso era coisa de criança e talvez por isso acabei achando que os adultos não poderiam agir daquela maneira. Engano meu. Meu avô era um ser desse mundo adulto, resolvido, completo. Descobri isso mais tarde, quando ele mesmo me ensinou um pouco das coisas que sei. Era um professor que não precisava das palavras, embora as usasse muito bem. Seus gestos eram milimétricos e sua atitude perante a vida sempre inspiradora. Andava pequeno, leve, curto, não tinha pressa da juventude. Era o senhor do tempo. Falava da vida e da morte como algo natural. Não tergiversava sobre temas difíceis, mas procurava entendê-los no fluxo natural da vida. Era, enfim, um sábio. No cumprimento de sua função de avô, nos reunia, os netos, para contar as verdades que moravam em seu coração. Contava histórias, cantava canções, dizia preces. Sempre nos motivava a observar o tempo como aliado e alertava nossos olhares para coisas simples. Ver o simples é mais difícil que ver o complicado, dizia ele. Em noites sem lua, contava as estrelas do céu e as decantava para nós. Um dia, triste por conta de experiências mal-sucedidas na escola da cidade, ele me chamou a um canto e mandou que eu ouvisse o igarapé. Levei um susto danado. Igarapé não fala, pensei eu. Engano meu. Ele não falava comigo porque eu não queria ouvi-lo. Dependia do meu querer. Meu avô insistiu. Fez-me sentar ao lado de uma queda d'água e ordenou que eu ficasse quieto. Fiquei a contragosto. O rio não falou comigo, mas meu avô falou as palavras do rio. Ele disse: o rio se inflama de ira quando algo interrompe seu curso. Dentro dele há um sonho de se encontrar com o grande rio, o mar. É uma voz ancestral que o torna capaz de enfrentar os desafios, os obstáculos, as dificuldades. Se ele deixar de ouvir essa voz, terá aberto mão do seu sonho. Quando alguém abre mão de seu sonho, fica triste, apodrece. Quem brinca nas águas podres de um rio? Ninguém. Quem fica perto de alguém triste? Ninguém. O rio existe para correr, para singrar, para estar em movimento. As pessoas também. Aprendi com meu avô que é preciso ser livre das coisas para poder ser feliz. Ser livre das coisas não é abrir mão, mas saber seguir ao lado delas. É não desprezar as coisas ou ignorá-las.
Ninguém pode abrir mão da natureza, nem da de fora, nem da de dentro. O igarapé não abre mão de ser o que é, simplesmente é. Sente-se parte, foi o que ele nos ensinou. Hoje, mais curtido e aliado do tempo, procuro rememorar os saberes do velho avô, sempre que me deparo com as dores da vida. Faço isso para não perder a completude da vida que me foi dada, para não ter medo dos obstáculos que aparecem, para não me esquecer de me movimentar em um mundo que me quer egoísta e ególatra, para não esquecer minha natureza, meu lugar no mundo, e para não esquecer as sábias palavras do velho Apolinário, que sempre nos lembrava que para ser feliz nesta vida só é preciso recordar duas máximas quando a vaidade quiser imperar sobre a simplicidade. 1. Nunca se preocupar com coisas pequenas. 2. Todas as coisas são pequenas. É isso.